Olá, amigos, é uma satisfação muito grande estar com vocês. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na sua obra Emmanuel, nos diz que Jesus foi a manifestação do amor de Deus e a personificação de sua bondade infinita. E os venerandos espíritos, em O Livro dos Espíritos, nos disseram que Jesus é o espírito mais puro que esteve na Terra. Maria Helena Marcon, palestrante, escritora espírita, coordenadora do trabalho Momento Espírita, está conosco e vai nos falar sobre Jesus. Olá, Malena, estamos muito felizes de ter você conosco hoje. Igualmente, Fônia, uma alegria retornarmos ao programa que há tanto tempo não comparecíamos. Agradecemos o convite e a oportunidade. Malena, Jesus, um tema importantíssimo para as nossas vidas, né? Quem é Jesus? Se nós olharmos na história, dizem que a personagem ou o personagem mais biografado é Jesus. O maior número de livros que existem falando a favor dele ou contra ele, ou dizendo que ele nunca existiu, enfim, o maior número de livros se refere a Jesus. Quem é? O que é que nós podemos dizer além do que os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, nos dizem, nosso modelo e guia? Mas nós vamos aprendendo, lendo a doutrina espírita, relendo os evangelhos, que ele é um ser inigualável. E verdadeiramente nós não sabemos quem realmente é esse ser espetacular chamado Jesus. Por isso nós nos limitamos a chamá-lo nosso irmão maior, nosso mestre. Sabemos que ele é o nosso governador planetário, que recebeu de Deus a incumbência de preparar o planeta e receber a todos nós aqui para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Por isso é que ele se apresenta como um bom pastor. Somos o seu rebanho. Por que Jesus, o espírito mais evoluído que nós conhecemos em nosso planeta, encarnou entre nós? E qual era o seu objetivo, uma vez que já estava em condições evolutivas para não mais habitar mundos físicos? Acho muito importante a palavra ou o verbo que você utilizou, encarnou, porque Jesus esteve entre nós uma única vez. Antes da Terra ser formada, como acabamos de dizer anteriormente, foi Jesus o encarregado de, recebendo, como poeticamente fala o Espírito Emmanuel na obra A Caminho da Luz, uma bola de fogo, transformá-la num planeta em que nós pudéssemos vir habitar. E ele está sempre progredindo. Então Jesus, muito tempo antes da Terra existir, já era um espírito puro, pertencia à comunidade dos espíritos puros. E cada sistema planetário tem o seu Cristo. O nosso Cristo se chama Jesus. Por que ele veio estar conosco? Para nos transmitir a lei do amor. E foi assim, realmente como pastor chegando próximo das ovelhas. Ele nos recebe e diz, um dia estarei convosco. Por isso que vemos no Antigo Testamento todos os profetas referindo-se ao Messias, ao enviado, ao ungido, ao Filho de Deus que um dia viria estar conosco. Infelizmente, muitos de nós tivemos até contato com ele e não o reconhecemos. Mas
Ele esteve entre nós para isso, para nos testificar, exemplificar o que é a lei de amor. Marlene, é interessante, né, que um espírito de tal evolução e nós tão imperfeitos ainda, é interessante avaliar qual foi a metodologia utilizada por ele para conseguir transmitir a sua mensagem para nós, porque até hoje ainda tem-se dificuldade para muitos, é difícil de compreender a sua mensagem. Tanto é que nem toda a humanidade é cristã, né? Nem todos creem em Jesus. Uhum. E alguns o veem como, sim, um ser excepcional, um ser inigualável, mas não como o Messias, como aquele que é o responsável, é o nosso governador planetário. Vem sim, isso é bem comum de observarmos como as pessoas o apresentam como um ser excepcional, pela mensagem que ele trouxe. E qual a metodologia? A do exemplo. Vejamos que toda a vida dele existe assim, momentos específicos, tudo se converte em lição. Ele nasce muito simples numa gruta que lhe foi oferecida. Ele já ensina ali a humildade. O governador planetário não tinha um berço que o recebesse. Ele precisou que lhe fosse emprestado e ele é colocado na manjedoura. E trazemos isso até como exemplo, porque no seu messianato ele se apresentará como o pão da vida. Na manjedoura, o que é que se coloca ali? O alimento para os animais. Então, o pão da vida está ali desde o primeiro momento em que se manifesta na Terra. E é muito interessante que quando ele morre na cruz, ele também não tinha um túmulo para que fosse enterrado o seu corpo físico. É emprestado igualmente. Vejamos que ele dá a grande lição do desapego a qualquer bem material. E ele realiza a grande revolução. Sem armas, ele simplesmente utiliza o seu verbo para atrair as multidões. Todos àquele tempo aguardavam pela vinda do Messias, né? No entanto, ele não foi reconhecido por muitos como o Messias. Por quê, Marlene? Porque, vejamos, nós temos que analisar o que vivia o povo de Israel naquela época. Era um povo cansado de escravidão, era um povo que vivia, a época que Jesus nasceu, vivia sob o domínio romano. E era uma lei muito arbitrária, onde os judeus, que eram o povo vencido, só tinham deveres, não tinham direitos. Veja aqui o que nós encontramos no Evangelho. Jesus disse: se alguém te pedir para andar 1 milha, anda com ele 2.000 ou 2 milhas. Por quê? Porque era uma lei. Qualquer romano que chegasse no porto, em qualquer lugar, tivesse algo para carregar, ele convocava qualquer homem do povo e dissesse: leve para mim. E esse homem deveria, pela lei, andar com ele 1 milha. Então, era um povo que tinha muitos deveres, mas não tinha direitos. Eles tinham que pagar imposto sobre tudo. Então, o que eles desejavam? Desejavam um libertador. Por que é que no momento que Pilatos diz: a quem eu darei liberdade, a Barrabás ou a Jesus? O povo grita Barrabás. Sim, porque havia ali um grande processo obsessivo e pessoas colocadas estrategicamente, exatamente, entre o povo para gritar: Barrabás, Barrabás, é esse que deve ser solto. Por quê? Ele era aquele que lutava contra o poder. Era aquele que roubava dos ricos.
Então era aquele que era aplaudido pelo povo. Jesus aparece falando de anda 2 milhas, se alguém te rouba a capa, dá-lhe o manto igualmente. Quer dizer, se alguém te bate na face, oferece a outra, que não é para que bata na outra, mas é a outra face, a face da não violência. E então eles não o reconheceram, porque não é o que eles esperavam. Vejamos que o próprio Judas o que faz? O próprio Judas, eu vou entregá-lo, porque ele tem poder, eu o entrego, e ele se libertará e libertará a todos nós. Jesus realizou muitos chamados milagres, né, Malena? No entendimento do Espiritismo, o que são os milagres feitos por Jesus e como que eles devem ser entendidos? Milagres existem até hoje. Sim. O maior milagre é a vida. Vejamos que 2 células se encontram e originam-nos com toda essa complexidade que é o organismo humano. O nosso cérebro, o nosso coração, tudo, enfim, é uma máquina perfeita. Então, esse é um grande e um extraordinário milagre, a vida. Mas se falarmos dos milagres que Jesus fazia, por exemplo, um dos maiores milagres, os que são mais comentados, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, o filho, ou melhor, a filha de Jairo. Só que o que a gente aprende? Que nenhum deles estava morto. Porque se a pessoa está morta, não tem como trazê-la de volta à vida. Jesus nunca transgrediu as leis estabelecidas no planeta. Se ele organizou o planeta e estabeleceu todas as leis, não poderia transgredi-las. Então, o que acontecia? Estavam num estado letárgico e ele os convoca para que retornem. É estado letárgico. Então, todos os milagres feitos por Jesus têm uma explicação lógica. Hoje, nós, nas casas espíritas, transmitimos o passe. E quantas curas se operam? Que a gente nem fica sabendo. A pessoa, às vezes, está com uma enfermidade insidiosa e toma passe, toma água fluidificada e se recupera. Então, os milagres continuam acontecendo. O que é necessário somente explicá-los. Aí Sim. deixam de ser o milagroso. O que não existe são os milagres nesse sentido extraordinário, fora das leis de Deus, né? Exato. Então, essa análise é muito importante porque a gente vê que os chamados milagres não tem nada de especial, né? São manipulações de fluidos e tudo isso que daria um programa bem longo, né, Malena? Exatamente, porque Jesus conhecia todas as questões da manipulação dos fluidos. Por exemplo, o que a gente lê no Evangelho, uma das primeiras manifestações de Jesus, quando ele inicia o seu messianato, é transformar água em vinho. Mas a gente tem que ler com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vejamos que estavam embriagados. Ele abençoa as águas e pede que sejam levadas ao mestre de cerimônia e servidos. E o comentário é: todos costumam servir no início o bom vinho. Depois que as pessoas estão embriagadas e já não tem mais o paladar apurado, servem qualquer coisa. Mas você, referindo-se ao dono da festa, fez exatamente o contrário. Jamais provamos bebida semelhante. Então, o que é que Jesus faz? Com a manipulação dos fluidos, colocando suas mãos sobre a água, transforma, dá-lhe cor e dá-lhe um sabor. É claro que não era vinho,
se eles já estavam embriagados? O ser mais perfeito da terra iria lhes oferecer mais álcool? Claro que não. Oferece-lhes algo para que eles se restabeleçam da sua embriaguez. Então, é um fenômeno extraordinário que nós vamos encontrar também no Antigo Testamento. Porque quando Moisés vai libertar o povo hebreu, e ele então perante o faraó realiza alguns fenômenos, ele diz assim: se não libertares o povo, eu transformarei as águas do Nilo em sangue. E o faraó diz: não tem problema nenhum, os meus sacerdotes transformam isso todo dia. Chama os sacerdotes e diz: vejam, transformem água em sangue. E eles fazem manipulação de fluidos que eles conheciam muito bem. Mas daí todas as águas do Nilo ficam como sangue. Era um fenômeno geológico natural que acontece até hoje. Periodicamente pode acontecer por uma movimentação de determinadas rochas, e isso está explicado no livro E a Bíblia Tinha Razão, onde são explicados todos os chamados milagres de Moisés, ou as pragas do Egito, que na verdade eram fenômenos naturais que Moisés estudava e dizia que iriam acontecer. Então tudo está em a gente estudar as questões. Outra questão muito importante na vida de Jesus foi o convívio dele com os apóstolos, aqueles que o seguiam, né? E qual era o papel deles naquela época? Jesus, antes de vir, planejou tudo. Sim. Planejou quem estaria com ele, como seria feito todo o anúncio. Vejamos que Jesus reúne os 12 e ele dá lições para eles. Eles vão durante aqueles quase 3 anos, que não chegaram a se concretizar 3 anos, aqueles quase 3 anos, eles são instruídos por Jesus. Então Jesus tinha uma palavra para o povo, uma palavra em particular para eles nas tertúlias de noite, né? Para que eles fossem preparados para quando ele quando ele morresse, ele estabelece nesse planejamento que eles darão continuidade. E a gente vê como eles realmente fazem isso. Pedro se torna o grande líder e outros o seguem. E chega o Evangelho até nós. 12 homens, para começar, mas a gente lê que quando Jesus ressuscita e ele se despede lá na Galileia, eram 500 que estavam lá. Vejam que capacidade extraordinária deste homem. Quem de nós, em 2 anos e pouco, consegue formar 500 trabalhadores? Pensemos nos centros espíritas hoje. Conseguimos fazer isso em pouco menos de 3 anos? É fabuloso o que Jesus fez. Malena, e seria correto se pensar em apóstolos da seara de Jesus nos dias de hoje? O papel dos trabalhadores atuais na sua seara se equivale ao daqueles ao tempo de Jesus? Como no tempo de Jesus, nós temos os grandes líderes e temos aqueles que trabalhavam no anonimato. E no centro espírita é assim, ou no movimento espírita, melhor dizendo, nós temos criaturas que se sobressaem, Divaldo Pereira Franco, com um trabalho extraordinário, mais de 200 livros, quantas milhares de palestras, seminários, orientações, quantos centros espíritas fundou pelo mundo, na Europa, na América. Chico Xavier, que também já partiu, mas o que nos deixou? Mais de 400 livros.
O objetivo dele não era ser o grande tribuno como Divaldo Franco, mas mais de 400 livros. Quanta coisa nos deixou! Nosso Raul Teixeira. Então são criaturas que se sobressaem, são os grandes servidores. Ao lado deles estamos nós, que estamos ali no centro espírita, recebendo as pessoas, transmitindo passe, fazendo atendimento fraterno, pequenos trabalhadores, todos servidores de Jesus. Marlena, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Sempre nossa é a gratidão. Muita paz. Mais uma vez nós sugerimos a vocês a visita ao site momento.com.br. Esse site traz as mensagens do Momento Espírita, cujo trabalho Marlena é a coordenadora. É um trabalho extraordinário. Durante algum tempo nós apresentamos em nosso programa, mas hoje está à disposição de todos no site momento.com.br. Muita paz a todos.